Olá, você que está me assistindo aí no canal Choque Intelectual, meu nome é Felipe. Meu nome é Rafael Romídio. Eu e o Rafael decidimos fazer de maneira diferente. Agora falando de livros assim, que eu li, individual, e que ele não leu, e vice-versa. Daí hoje eu vou falar desse livro aqui que eu li. Foi o último livro que eu li aqui, que é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, dele, o Carnegie. Um das habilidades assim, que eu quero desenvolver na vida é falar em público. E também, assim, eu estou estudando educação física e licenciatura, né? Tipo, falar em público é obrigatório na profissão que eu quero exercer, né? Porque como professor, você tem que dar aula e tal, então você tem que você tem que lidar bem com essa questão de falar em público, né? É uma habilidade, assim, que toda profissão, assim, se você fala bem em público, se você tem essa habilidade de falar em público, qualquer que seja a sua profissão, ela é importante, né? Então, Deixa eu abrir aspas aqui, gente. Vai no outro vídeo que a gente falou sobre o medo de falar em público. Então, assim, abrindo aspas aqui pelo que ele falou, vai no vídeo passado e olha sobre a experiência dele que ele teve com falar em público, que ele conta o que aconteceu na palestra, né, Felipe? Você conta no vídeo passado. Então, assim, vai lá no vídeo passado e dá uma olhada, que é muito bom, assim, se relaciona muito com o vídeo que a gente tá falando aqui agora. então, o Rafael não tá aqui aparecendo aqui, mas esqueci de falar que ele tá aqui atrás e tá participando também. Então, é isso mesmo, Rafael. No vídeo, eu não sei em qual posição tá esse vídeo, mas ele é acho que uns 2 vídeos anteriores aí que a gente postou. Não, anterior. Ah, É anterior? É, o 2 tá certo. Aí é um vídeo que fala sobre insegurança e medo. Aí lá eu falo um exemplo, assim, uma experiência que eu tive na minha vida, né, de tentar superar esse medo. Porque antes essa questão de falar em público era um medo pra mim, era algo assim impossível, né? Aí hoje já tá se tornando algo assim mais comum. Eu posso dizer que o medo eu superei, saca? Eu não sou um expert, eu não sou um palestrante assim de alto impacto, mas assim, essa questão do medo aí eu já superei. A minha coragem ela é maior do que o meu medo, né, de falar em público. Eu posso até não falar, não ser o melhor orador de todos, mas pelo menos a atitude de ir lá e expressar, isso aí é importante, né? Isso aí eu tenho. Aí, esse livro aqui me trouxe muitas reflexões, assim, muito massa, véio. Esse livro, assim, é um livro bem técnico, né, velho? Talvez não seja uma escrita, assim, prazerosa de se ler, saca? Mas é um livro, assim, que traz muita técnica e muitos conceitos, assim, importantíssimos na hora de estar se expressando mediante, assim, a muitas pessoas, né? Diante de muitas pessoas aí. A questão da estrutura da sua palestra. Vamos colocar aqui como palestra aqui. Aí a estrutura é o seguinte, é como não é muito diferente da palavra escrita, né? A palavra escrita lá, você tem uma estrutura que é o seguinte, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui eu já tinha uma noção que seria assim, né? Mas aí foi massa comprovar assim num livro de um cara assim fudido, né? O Felipe falou pra mim uma coisa interessante, falou que quando você tem uma informação a mais sobre um tema, você... Te dá mais segurança. Isso, assim, isso... Não é nem questão de você falar melhor, mas vai te dar segurança. Né? Se você tem um medo, esse medo geralmente vem da sua sei lá, falta de conhecimento do tema, né? Aí quando você estuda, aquele, no mínimo, vai te dar uma segurança pra falar daquilo, né? Senão você vai imaginar assim, não, eu estudei, então eu tenho algo pra falar disso. Mas enquanto você não estuda nada, ainda tem medo, ixi, aí fica difícil. Mas aí, foi bom você falar nisso, né? Porque, assim, a estrutura é sempre... o que me deixou claro aqui no livro, que a estrutura é sempre em 3. Sempre dividir tudo que você for, qualquer palestra, aula, apresentação que você for fazer, sempre dividir em 3 partes, saca? Não é muito interessante você falar assim, não, galera, hoje eu vou falar de 10 pontos. Porque assim, se você fala isso, mano, a plateia ela vai contar. E se você se perder no ponto, se você não tiver coerência, né, você vai perder credibilidade com a plateia, né? Então é sempre bom dividir qualquer apresentação ou palestra que você for dar em 3 pontos, né? 3 pontos sempre, é a regra dos 3 pontos. 3 tópicos, aí se você quiser falar mais coisas, dentro desses 3 tópicos você vai falar de mais 3 subtópicos, sempre dividindo em 3 pra você não se perder, né? Aí foi algo interessante também. E, tipo, você tem determinado tema. Você faz, aqui no livro fala assim, pra você
faz o máximo de perguntas que você conseguir com a sua mente. Tipo, nem pensa muito, só faz as perguntas, né? O tema é esse, o que é aquilo, como é que faz isso? Faz uma série de perguntas lá da sua mente. Então, a intenção disso é, tipo, você deu uma ideia ali, um esboço, mas depois você vai aperfeiçoando cada ideia, né? Aí, no caso aqui, a pergunta, você faz as perguntas, aí você responde com aquilo que você tem de conhecimento, sem pesquisar em nada. Aí depois você responde mais, tipo, pesquisando na internet e tal. Aí daí você cria um embasamento mais sólido em cima daquelas perguntas, e isso aí pode gerar muitos conceitos, muitas ideias para sua palestra, para sua apresentação, né? E outra coisa, assim, nossa, essa aqui é importante demais, assim, que eu achei aqui, é a questão de, você vai falar de algo, você tem que colocar toda a intensidade que você puder, tipo, todo o entusiasmo. Principalmente no YouTube, né? No YouTube, assim, parece que eu já assisti alguns vídeos, assim, tipo, quando a gente tava no início, assim, começando, a gente tá no início ainda, mas bem no início, né, nos primeiros vídeos. Eu tava pesquisando lá que a câmera, ela suga a sua energia. Então, se você é um cara que é meio zen, tipo assim, eu me acho um pouco zen, eu falo um pouco lento e tal. Aí, se eu for... É verdade. Aí, às vezes, eu tenho que aumentar o meu entusiasmo, minha intensidade, pra vocês ficar numa intensidade que eu quero, sabe? Uma intensidade moderada. Porque quando você coloca intensidade, entusiasmo, verdade na sua fala, isso aí gera a sua persuasão diante da plateia, né? Os palestrantes antigamente, as pessoas que eram vistas como pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, eram aquelas que decoravam, né? Só que hoje as pessoas estão muito impacientes, né? Com a gente tá na era da informação e tal, Rafael. Aí as pessoas assim não tem muito tempo, né? Elas querem algo assim bem, tipo, que causa um impacto nelas assim de imediato. Então, ele fala que a maneira de você fazer uma apresentação, dar uma palestra hoje é dando exemplos assim, da vida, exemplos reais. É você dar um exemplo real e fala qual a lição que você tirou daquela vivência ali. Nada melhor do que você dar um exemplo da sua própria vida, né? Porque aí não tem como a pessoa julgar, você ver, tipo, se olhar no dicionário se tá certo, ou olhar no Google, porque assim, é uma experiência que você teve, é uma lição que você tirou daquela experiência. Aí, então, quando você faz isso e coloca entusiasmo, intensidade, coloca toda a sua emoção naquilo que você está falando, aí isso aí você ganha a plateia com isso, né? Então, isso aí é uma técnica, uma ideia massa, assim, que eu vou levar pra mim, né? Pra minha vida, né? Tipo, nas minhas aulas, nas oportunidades que eu tiver pra fazer uma apresentação e tal. Mas assim, você acha que, tipo assim, que às vezes não é um exagero? Por exemplo, tem gente que você percebe que tá exagerando. Tá que tipo, não é daquele jeito e tá forçando carisma. Não, isso aí é verdade. O que você acha desse povo? Por isso que o equilíbrio é importante, né? Mas você tem equilíbrio, tudo que você faz tem que ter equilíbrio, né? Quando você fala de algo que você vivenciou, aquilo que você viveu, eu não acho muito difícil, na minha opinião, você ser verdadeiro, parecer verdadeiro, né? Porque é algo que aconteceu mesmo e que é de você, né? Então, sempre equilíbrio, né? Sempre pensar nessa questão de manter o equilíbrio aí. Pra finalizar, assim, a última ideia, o último conceito, assim, que se você tá dando uma palestra, tá dando um culto, ou seja o que for que você tá fazendo, assim, pra muitas pessoas, se você falar que vai concluir, se você usou a palavra concluir, é melhor você concluir o mais rápido possível. E que a última frase sua, ela seja, assim, impactante, que a última, que você consiga resumir tudo que você falou na palestra em poucas palavras, e que isso seja a última frase, né? Como no começo você tem que ganhar a plateia, né? Você tem que começar com algo, assim, bem impactante para ganhar a plateia. Aí no final da sua apresentação você tem que falar algo que fique memorizado, que é tipo assim, que a pessoa sai da palestra e vai pensando até na casa dela sobre aquilo que você falou. Então isso é algo interessante que eu vejo assim nos cultos, que eu vou. Nossa, os caras falam que vai concluir várias vezes, não termina. E eu vi que é verdade mesmo, isso causa uma antipatia, né? Se você curtiu aí o vídeo aí, se você achou interessante, se eu falei algo assim que te fez refletir, dá um like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, né, que é importante para nos motivar a estar continuando, né, nesse projeto aí. E super indico esse livro aqui, para você que não se considera assim, um bom orador, para você que quer ter essa habilidade aí, ó, esse livro aqui vai ajudar muito.